Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero comentar algo relacionado sobre se você decidir estudar a Bíblia ou estudar teologia, o que pode ocorrer com você? O que pode ocorrer com você? Então, peço que me acompanhe até o final desse vídeo, deixe o like, também quero saber sua opinião, então assista o vídeo completamente, deixe seu comentário. Na página inicial deste canal, você encontra um curso de teologia pagamento único, curso livre. E também peço que se torne membro do canal, nos dê esse apoio. Então vamos a mais este vídeo. Essencialmente, existem pessoas que gostam, que querem estudar, se aprofundar no estudo de teologia. Então elas, da Bíblia mesmo, então elas optam fazer um curso, seja livre, seja aprovado pelo MEC, seja de dentro da igreja dela, ou seja de fora. Mas a pessoa decide estudar teologia, decide às vezes vir num canal do YouTube e tomar a decisão de se movimentar, até comprar, sei lá, uma Bíblia de estudo, e começar a construir a biblioteca dela. Eu sei disso porque eu tomei essa decisão muitos anos atrás. Inclusive, minha primeira Bíblia que fez parte do meu arsenal da minha biblioteca hoje é a Bíblia de Jerusalém. Foi o primeiro livro assim que, eu falei, eu vou comprar esse livro aqui e vou estudar profundamente. Isso foi lá para 2011, entendeu? Foi lá para 2011. Isso aí foi 2011 e aí eu comecei a fazer esse corre, entende? Então, eu já passei por isso e depois de alguns anos, como eu já mencionei, a gente tem algo a comentar. Uma das primeiras dificuldades que você vai encontrar quando você toma a decisão de estudar é o simples fato que a linguagem que o teólogo utiliza não é a linguagem que o membro comum utiliza. Toda profissão, ela tem seus termos técnicos. Elas têm seus princípios básicos de execução. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pedreiro. Pedreiro, ele tem termos próprios, ele tem gírias próprias, ele tem uma lógica própria para construir uma casa. Um moveleiro, um homem que trabalha com móveis, ele também tem uma lógica que trabalha. Então ele tem os termos técnicos, ele tem suas regras próprias, ele tem... O calheiro, mesma coisa. Você pega o entregador, seja carteiro, Uber ou alguma coisa, taxista, eles também têm a lógica de trabalhos deles. E isso influencia em como eles resolvem seus problemas. Só que o teólogo, assim como o historiador, o sociólogo, o filósofo, o médico, né? Cara, os caras têm suas gírias, sua linguagem própria. Cada matéria tem sua linguagem própria. E o teólogo, ele também tem os seus termos próprios. E assim, depende também da área em que esse teólogo atua. Por exemplo, menciona aqui a crítica textual do Novo Testamento. A crítica textual dentro da teologia, ela serve para reconstrução de manuscrito. E você tem uma porrada de gíria que você não encontra. Texto majoritário, texto eclético, autógrafo, ementa conjectural, variante textual, sinaíticos, vaticano. Cara, isso que eu estou mencionando aqui, quem é mais velho do canal, já está por dentro, já está careca de saber. Mas, por exemplo, se o cara chegou ontem no canal, ele vai falar aqui, cara, o que é Codex Vaticanus? O que é ementa conjectural? O que é texto majoritário? Que bagaça é essa? Entendeu? Então existem essas gírias. Mas eu não quero focar tanto na crítica textual, eu quero focar na teologia em geral. Quando você pega na teologia em geral, essa lógica de trabalhar e esses dialetos, eles dificultam o dialogar, e eu peço que você tome cuidado com isso, dialogar com o membro leigo. Como assim? Porque como é que um leigo ele resolve um texto bíblico, um problema bíblico? Ele abre o texto bíblico e cita indiscriminadamente. Então, sei lá, Jesus chorou, ele vai abrir o texto e vai falar assim, Jesus chorou. Sabe assim, é uma visão mais simplista, mais simplória. E não que haja um problema nisso.
Só que quando você é um teólogo, você começou a estudar sobre a história da igreja, história, formação eclesiástica, você começou a estudar o período das interpretações proféticas, e não no sentido de interpretações proféticas como a sua igreja diz, mas sim como que, vamos lá, Daniel 2 foi interpretado ao longo dos séculos. Como é que foi interpretado no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, até chegar na sua igreja. Então, olha a diferença. Enquanto que um leigo, ele tem uma visão mais simplória do texto bíblico e ele tem um apego à questão doutrinária da igreja dele, muitas vezes o teólogo ele está desprendido da visão doutrinária. Não que isso não influencie a posição teológica de determinado teólogo, mas muitas vezes a posição, ou o que um teólogo comenta sobre interpretação profética, ela vai além do que a igreja dele diz. É claro, não são todos os teólogos que falam sobre isso, e eu estou só mencionando algo que pode, por exemplo, gerar ou dar um nó na cabeça da pessoa. Então, o que acontece? Enquanto que uma pessoa mais leiga, mais humilde, ela fica com o que o pastor diz, o teólogo ele já não fica. O cara que estuda teologia, o cara que começa a se aprofundar, muitas vezes ele acaba batendo de frente com o pastor dele, muitas vezes ele bate de frente com os líderes, porque o líder ele pega um texto e ele cita o texto. Aí você pega e começa a explicar o texto dentro da estrutura literária, por exemplo, da Epístola de Paulo, ou dos Salmos, ou do profeta Daniel, ou do Provérbios, e você começa a explicar todo o pano de fundo primeiro, para poder explicar o texto, o cara acha que você está enrolando. Então a maneira de resolver, de explicar um texto, muitas vezes, para o leigo que não está acostumado, se torna difícil. E aí eles acham que você está enrolando. Quando na verdade você está preparando o fundo de cultural, histórico, para poder explicar o texto corretamente, como ele possivelmente pode ser melhor entendido. Né? Certa feita, por exemplo, eu estava trabalhando com uma pessoa, e aí eu falei para ele, né, a gente conversando, eu descobri que ele era neopentecostal. Eu falei para ele, o pentecostalismo ele surgiu há 100 anos. A sua igreja ela surgiu há 100 anos. E o cara batendo de pé, não, porque o pentecostalismo surgiu lá em Atos 2. Eu falei, não. Historicamente, não. A crença que você tem hoje, tudo que você tem como estrutura de igreja, basicamente, advém do movimento da Rua Azusa. Então, se a sua crença, a igreja que você segue, seja doutrinária ou não, em 95% da estrutura dela, advém da Rua Azusa. Pode ter sofrido alguma coisa ao longo do tempo, mas não que começou em Atos 2. Veja que agora eu não estou discutindo o texto bíblico de Atos 2, mas eu estou explicando como surgiu a igreja dele. Tem gente que acha que a igreja dele surgiu no Éden. Não, meu amigo, é incrível como existem pessoas que pensam dessa forma. Não, a minha igreja surgiu com Adão, a minha igreja surgiu com... Não. Quando você olha ao longo da história, determinadas igrejas surgiram ao longo de um processo histórico. Os batistas não vieram lá do Antigo Testamento. Os presbiterianos não vieram do Antigo Testamento. Surgiram a partir de um dado momento histórico. Né? Os calvinistas, principalmente, né, quem crê na predestinação, a base, o primeiro que defende isso é Santo Agostinho. Isso contra os pais da igreja. Né? Só Santo Agostinho defendia isso, pelo que me parece. Se eu tiver errado, alguém me ajuda. Então, assim, mas se você conversar com um presbiteriano mediano, ou até algum apologista, eles vão partir do pressuposto que o calvinismo, o arminianismo surgiram no contexto bíblico. E não, são discussões filosóficas ou até sistemáticas que surgiram posteriormente. Só que, quantos teólogos estão falando isso? Não, mas peraí, o meu pastor é teólogo e ele nunca falou isso. Não, é porque a pessoa ela se prendeu à questão dogmática, mas é isso. Assim como você tem o pelagianismo, que ele é de um período histórico, você tem também o calvinismo, porque o calvinismo ele começa, podemos assim dizer, com Santo Agostinho, mas ele se divulga com João Calvino. E se eu não me engano, Lutero também ele cria na predestinação, ele não acreditava no livre-arbítrio do homem, se eu não me engano. Mas aí eu deixo essa discussão mais aprofundada para os comentários aqui, entendeu?
E é isso. Então, quando você pega, e me perdoem que dentro dessa discussão ser um pouco raso, mas só para vocês começarem a entender como é que se soluciona, como é que um cara que pensa, uma pessoa que ela começa a estudar teologia, ela começa a pensar mais teologicamente, ela resolve as coisas. Não é simplesmente, é isso aqui, pronto, acabou. Não, peraí. Quando é que os batistas surgiram? Quando é que os calvinistas surgiram? Quando é que o arminianismo surgiu? O arminianismo, que nós conhecemos hoje, ele é discussão de Jacobus Arminius, que era um dos sucessores de João Calvino, né? Ele foi aprendiz, se eu não me engano, de Teodor Beza, que Teodor Beza era aprendiz do João Calvino. Só que ele discordou um pouquinho ali, morreu, acho que meio que calvinista, só que as teses dele foram sendo seguidas e aí surgiu o arminianismo. Mas se você olhar o arminianismo hoje, que é mais wesleyano, mais isso, mais aquilo, e comparar com o Armínio, você vai descobrir que Armínio era mais calvinista que arminiano. Ele tinha uma discordância do calvinismo, mas pronto, ele não... Entende? Só que hoje as pessoas se matam de estudar, não, que eu sou arminiano, que minha igreja é arminiana, que o calvinismo é uma heresia, que os Gente, o buraco é mais embaixo. E o teólogo, ele olha isso. Quando um teólogo, ele estuda um pouco sobre história, veja que eu não sou nem de discutir essas coisas, mas eu sei, mas eu não fico discutindo. Mas quem quiser contribuir aqui com mais informações sobre os primeiros calvinistas e tal, inclusive se essa informação do Santo Agostinho ser o primeiro predestinador, ele que fala sobre a predestinação, primeiramente, seria interessante. Né? Então, peço aí uma ajuda aí para os teólogos aqui que também acompanham o canal aqui. Essa é a oportunidade de vocês. E assim vai. Então, assim, muitas vezes, você discutir com um membro de uma igreja, de um leigo comum, fica complicado por causa disso. Né? Sabe? E fora quando você tem aquele leigo que ele acha assim que a igreja dele é o centro da salvação. Não. Só vai estar salvo quem for da minha igreja, quem pensar como minha igreja diz. E na verdade não. Vai ser salvo quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus. Então você crê em Jesus. João 3,16 fala, quem crê nele não será condenado. Pô, é o que o texto diz, não é o que eu digo. Não está dizendo lá, você tem que vir para a minha igreja. É claro que ao longo do estudo da Bíblia você percebe que existem mais algumas outras doutrinas que vão se desenvolver num estudo mais sistemático, mas essencialmente quem crê em Jesus está salvo. Então como é que eu vou condenar, por exemplo, como é que eu vou condenar o irmão assembleano que crê em Jesus? Como é que eu vou condenar aquele presbiteriano que crê em Jesus? Como é que eu vou condenar o batista que crê em Jesus? Como é que eu vou condenar? Mesmo com todas as divergências teológicas, que elas sempre existiram ao longo da história cristã, sempre existiram, falar que existe uma ortodoxia é um erro, né? Porque sempre existiram variantes religiosas, e que essas variantes, muitas vezes elas se repetiram ao longo da história. Inclusive o irmão Carlos Oliveira, ele comenta que nem fala, por exemplo, o pentecostalismo da Rua Azusa, você encontra algo muito parecido lá com os montanistas, lá no segundo, terceiro século, se eu não me engano. O Carlos Oliveira, ele sempre coloca esse comentário aqui, então vai ser bem interessante também. E só que quando você começa a falar ou mostrar que existe esse mundo, o leigo ele se espanta. Lembra do que eu comecei a dizer no vídeo? O leigo ele se espanta. E aí ele fala, pô, eu vou ter que estudar tudo isso para poder conversar com esse cara? Não. Então ele simplesmente prefere te ignorar o teologando, né, o que estuda teologia. Ele prefere ignorar porque ele tem medo. E você tem que conviver com isso. Né? Muitas vezes a gente que é teólogo, você que vai escolher estudar teologia, você vai ter que preferir o silêncio. Às vezes o silêncio vai ser uma resposta mais sábia do que você tentar explicar ou trazer um conhecimento novo. Tem pessoas que não adianta você querer, e eu falo por experiência própria, não adianta você querer mostrar que sabe. Tem pessoas que não adianta. Tem um texto bíblico que Jesus até fala pra gente, né? Não jogai vossas pérolas aos porcos. E por que Jesus fala isso? É porque é uma mentira? Não, é porque é a mais pura verdade. Então,
Você que vai trilhar os caminhos da teologia, seja acompanhando vídeo, ou que queira comprar livros de teologia sistemática, ou de estudar grego, ou seja lá qual for a sua área, entenda o seguinte, tome cuidado com essas coisas que eu acabei de mencionar. Né? Se você lidar com um leigo que é muito apegado à teologia dele, deixe ele ser feliz. Deixe ele ser feliz. A não ser que ele peça um confronto direto, aí beleza. Mas do contrário, não perca seu tempo. Às vezes prefira o silêncio do que gastar suas palavras. Porque, cara, da mesma maneira que todo mundo respeita alguém que estuda muito, as pessoas odeiam. Da mesma maneira, guarda isso, ó, escreve isso no mural da sua casa. Isso eu falei para um amigo muitos anos atrás. Falei, da mesma maneira que as pessoas elas respeitam quem estuda, elas odeiam. Elas odeiam. Porque, fato é, quem é que quer discutir com um cara, com uma pessoa, que guarda ela no bolso tranquilamente? Ela não fica tranquila, ela não fica em paz. Mesmo a pessoa sabendo que a opinião dela pode estar equivocada, ela tem medo que alguém que saiba a refute na frente das outras pessoas. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho medo de estar errado em alguma informação que eu coloquei aqui, porque eu sei que vocês vão ler os comentários, vocês vão comentar e vão contribuir. Então, por exemplo, eu, como teólogo, não é minha área, algumas coisas que eu estou mencionando foram coisas que eu estudei, pode ser que eu esteja equivocado, minha memória às vezes me engana, né? Não tem problema, eu estou ciente da minha limitação, né? Mas isso, o que eu comentei também não vai atrapalhar a estrutura do que eu quero dizer. Então, já é programado isso. E só que assim, tem pessoas que elas não conseguem conviver, elas não conseguem compreender, elas não conseguem imaginar que elas possam estar erradas. Eu consigo imaginar que eu possa estar errado e equivocado. E isso não quer dizer que eu sou melhor que alguém, não. É porque eu aprendi a conviver com as minhas limitações. Não é que eu seja humilde ou eu seja melhor que alguém. Não. É porque eu já errei tantas vezes na vida, em alguns temas, que hoje eu sei que eu posso estar equivocado. E eu convivo muito bem com isso. Só que tem pessoas que não, elas acham que elas detêm toda a verdade. Mano, eu falo, já trombei com muito crente que acha que manja de Bíblia. Já trombei com muito crente que acha que manja de Bíblia. E esses são os piores. Sério, juro. Você lidar com um crente que acha que manja de Bíblia, e aí você começa a explicar e abordar, cara, quando ele começa a ficar desconfortável, meu amigo, o cara entra num tema, você entra no tema dele e começa a mastigar. O cara muda de tema, você muda de tema e começa a mastigar o cara. Você começa a falar da sua área, o cara fica desconfortável. O cara para de falar de Bíblia na hora. Entende? Então é por isso que eu digo, prefira às vezes o silêncio. Você que vai estudar teologia, você que vai se aprofundar, que quer seguir nesse caminho, ele vai ser muitas vezes uma vereda solitária, uma vereda que você vai ter que se calar, sabe assim, e eu digo para ter um bom convívio, né? Se calar, né? Então, quantas e quantas vezes eu tô sentado numa lição da escola bíblica, cara, e eu deixo rolar a lição da escola bíblica simplesmente porque eu não... Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas eu não sou o professor. Não é minha vez de falar. E eu tenho que deixar as outras pessoas falar. E eu fico calado. E eu imagino que essa é uma posição sábia. Por quê? Cara, imagina, você... Aqui nesse vídeo vocês estão me ouvindo porque é um vídeo específico. Mas imagine na cabeça da pessoa que é aquele cara lá que gosta, que só fala. O cara que só gosta de falar, só ele gosta de falar. Cara, é horrível. É horrível isso. Então, da mesma maneira que eu não gosto de um cara que só gosta de falar, eu também não quero ser esse cara. Por mais que eu acredite que minhas falas contribuam para a análise geral da lição da escola bíblica. Mas às vezes eu prefiro me calar e só ouvir. E deixar lá. E muitas vezes eu gosto de ouvir comentário, porque tem algumas sacadas que vêm de algumas pessoas que é fascinante, mesmo elas não tendo formação teológica. Então, eu só peço que você tome cuidado com essa caminhada, com isso. Vai ser uma caminhada solitária. Prefiro o silêncio algumas vezes. Entenda que às vezes você está resolvendo o problema de uma forma diferente, de uma maneira que a pessoa nunca imaginou. E que a análise que você tem sobre a leitura do texto bíblico, da história, disso, daquilo, através do treino do seu estudo de teologia, seja em qualquer área, não é a maneira que a pessoa pensa. Então você vai ter uma maneira de raciocinar diferente do que uma pessoa que não estudou.
Então compreenda isso, analise, amadureça e seja feliz. Continue estudando a Bíblia como fonte de conhecimento e fonte de doutrina, não tem problema. E esse é meu pedido para você em 2024. E claro, se você é novo no canal, continue nos acompanhando, assista os vídeos mais antigos. E é isso. E lembre-se que você vai ter gírias diferentes, né? Você vai ter que ter terminologias técnicas que muitas vezes não são usadas pela igreja de maneira geral. É isso. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.